Demora 10 segundos. Boa noite, amigos queridos. Bem-vindos. Agradecemos a presença de vocês todos. Vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook Live ou pelo YouTube da FEB TV, boa noite e bem-vindos. Os amigos do Kardec Houston, do Sunrise, amigos de Austin, Dallas, San Antônio, do sul do Texas e de todos os Estados Unidos, Califórnia, Flórida, Chicago, New York, do Brasil, de norte a sul, e da Europa, são 2h30 da manhã, amigos da Espanha, Luxemburgo, Itália e Alemanha, bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui, estar na presença de vocês, e eu mando meu abraço virtual para todos vocês. Apresentando nossos convidados, eu sou Fernanda Wienskowski, que representa os grupos Kardec Houston e ASC, Austin Study Kardec. Gustavo Rocha, também de Houston, representando o grupo Sunrise Spiritist Society of Texas. Boa noite, Gustavo. Bem-vindo. É um prazer trabalhar com você em parceria nesse evento. Jussara Korngold, de New York, presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos e do Conselho Espírita Internacional, cofundadora do Spiritist Group of New York. Boa noite, Jussara. Bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. O nosso entrevistado de hoje, dessa live, é o nosso querido amigo Geraldo Campetti. Geraldo, é uma honra ter você aqui conosco nessa noite linda. Eu sei que está chovendo aí, mas aqui está um sol e tenho certeza que vai ser uma noite linda. O Geraldo é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, apresentador da FEB TV, dos programas Entre Dois Mundos e Livros que Iluminam. Palestrante internacional, escritor de vários livros, em destaque A Vida no Mundo Espiritual, um estudo da obra de André Luiz, O Espiritismo de A a Z, Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, Orientações Terapêuticas à Luz da Psicologia Espírita, Anotações Espíritas e Índice da Revista Espírita. E continua. Mas muito mais do que isso, para nós você é um amigo querido. Muito obrigada por estar aqui, bem-vindo, e principalmente por ter acomodado o horário, porque aí no Planalto Central, na linda cidade de Brasília, são 9h30 da noite, e a gente vai até às 11h. Mas muito obrigada mesmo. E para abrir o nosso encontro de hoje, nós vamos começar com uma prece. Jussara, você aceita nos conduzir nessa prece? Claro. Então, nós gostaríamos de convidar todos que estão nos acompanhando nesse momento, pelo Facebook, pela YouTube, da FEB TV, para unirmos o nosso pensamento neste momento tão importante que vivemos como coletividade, aqueles que foram convidados por nosso Mestre Jesus para, através dos conhecimentos espíritas, oferecerem um pouco mais de suporte, de auxílio a nossos irmãos e irmãs em humanidade, rogando a nosso Pai Celestial que no nosso trabalho, na nossa conversa que teremos hoje, que as palavras possam penetrar os nossos corações, possam servir de alento às nossas necessidades, que os nossos questionamentos mais íntimos, aqueles que neste momento estamos refletindo sobre toda essa situação em que vivemos como humanidade, Pai amoroso, que as suas bênçãos recaiam sobre todos nós e que todo esse trabalho de hoje seja conduzido em seu nome, em nome de nosso Mestre de amor, Jesus. Amém. Sim, sim.
Então, nós vamos ter... Obrigada, Jussara. Nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, e as perguntas foram enviadas previamente. Vamos começar com uma pergunta bem importante. Geraldo, o que está acontecendo hoje no mundo? Como devemos interpretar, sob a luz do Espiritismo, o momento que todos nós estamos passando? E tudo isso está dentro dos planos do Criador? Fernanda, querida, Gustavo, amigo, Jussara, irmã, uma satisfação estar aqui com vocês, todos os nossos amigos do Texas, de todos os estados, né, dos Estados Unidos, aqui do Brasil também, nossos irmãos da Europa, enfim, da Ásia, onde estiverem nos acompanhando, né? Porque hoje nós temos esse recurso maravilhoso que a gente acaba se aproximando. Você começa com uma pergunta bem simples, né, Fernanda? Coisa fácil da gente falar, mas eu queria começar a reflexão sobre o próprio mundo, o conceito de mundo. O que, afinal de contas, é esse nosso mundo, né? A Terra em que a gente vive. E estava fazendo uma reflexão, pensando no seguinte sentido: a Terra, inicialmente, ela é um lar, é a nossa morada, é o nosso habitat, é o planeta onde nós vivemos e que nos serve, então, de abrigo, de acolhimento, de proteção. Por isso, a gente tem que cuidar bem desse lar, desse ambiente no qual a gente vive. A Terra também é uma grande escola, onde a gente tem a oportunidade de aprender tantas coisas pelo estudo, pela reflexão, por adquirir as experiências ao longo dos exercícios que a gente vai fazendo na trajetória evolutiva, de poder aprender a discernir, a compreender, a enxergar melhor as situações, poder compreender tudo o que está acontecendo. E nessa escola que nos traz o aprendizado para a nossa iluminação, a gente precisa também valorizar a oportunidade que nós temos nessa abençoada terra em que a gente vive. Mas a terra é também assim uma grande oportunidade de trabalho. É uma oficina de serviço. Pelo trabalho a gente se desenvolve, a gente cresce, a gente evolui. E nós temos com esse trabalho a dignificação do nosso próprio processo evolutivo, da nossa valorização como ser humano nas conquistas que a gente realiza, nos desenvolvimentos, nos progressos que são estabelecidos. E a gente deve sempre agradecer e valorizar essa oportunidade de trabalho que a gente tem nessa grande oficina, que também é o nosso planeta. Mas a Terra, ela também é uma espécie de templo, quando nós podemos estar em sintonia com esse organismo vivo que manifesta a sua vida, agindo e reagindo de acordo também com as nossas ações e reações, é o ambiente natural, os seres vivos, vegetais, não é? Os animais, os seres humanos, enfim, nós temos grandes oportunidades de cultuar, de honrar com o nosso louvor, com a nossa gratidão junto a Deus, nosso Pai, junto à espiritualidade superior. Por isso a Terra também é o nosso templo. Esta morada abençoada, ela também se constitui num grande hospital. Um hospital em que abriga, acolhe, recebe mais de 7 bilhões de almas, ou seja, de espíritos aqui encarnados, sem contar uma quantidade inúmera de espíritos que também vivem na ambiência terrestre ou terráquea, que recebem esse abrigo na condição de almas enfermas, de espíritos necessitados, de doentes ainda que precisam de tratamento, como todos nós somos. E a gente deve também agradecer a oportunidade da dor, da enfermidade para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para nós podermos, além, digamos assim, de resgatar possíveis dificuldades que nós tivemos ao longo do tempo da nossa trajetória evolutiva, da gente poder, sobretudo, aprender. Por isso também é um hospital que nos ensina.
Agora a gente vê, não é? O que está acontecendo nesta terra abençoada que é o nosso lar, que é a nossa escola, que é a nossa oficina de trabalho, que é o nosso templo e que também é o nosso hospital. Está acontecendo, meus amigos, uma provação coletiva mundial, como nós todos que aqui nos encontramos, que estamos participando desse momento, jamais vimos e do qual jamais participamos. Porque a gente pode fazer uma referência ao passado, né? Como, por exemplo, a gripe espanhola, em torno de 1908, mas quem de nós estava ali nesse período? Só se fosse em outra encarnação, o que é bem provável, mas não nesta encarnação, não nesta existência. E o que nós estamos sentindo é algo que envolve a humanidade como um todo. Não é apenas, por exemplo, não é uma cidade, um município, um estado, uma região, um país. Nós estamos falando, não é, dos mais de 200 países que compõem o nosso planeta Terra, esses mais de 7 bilhões de almas que aqui habitam, e estamos todos passando por essa aprovação coletiva que é mundial. É um momento de grande desafio, é um momento em que os nossos valores são colocados à prova e há necessidade da gente prestar o testemunho. Testemunho que é pessoal, mas também o testemunho que é coletivo. E a gente, num instante desse, deve interpretar o que está acontecendo como uma grande oportunidade. Porque nós sabemos que, à luz do Espiritismo, Deus, como Pai, jamais pune e jamais condena. Então, nós não estamos abandonados, largados, desprezados. Pelo contrário. Deus, como nos ensina Leon Denis, ele tem o seu olhar sobre nós e atua com a sua providência divina exatamente olhando por cada um dos seus filhos, cada uma das suas criaturas. Então, todos nós estamos abrigados sob essa proteção divina, sobretudo no momento desse, que é um momento de transição, que é um momento em que a gente enfrenta desafios enormes. Claro, o que está acontecendo teve uma programação. A gente aprende no Espiritismo, em outras doutrinas, que nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E como provação, nós somos testados. Nós estamos diante, assim, de desafios que nos ensejam oportunidades de um enfrentamento que pode nos levar, a depender do nosso comportamento, ao crescimento, ao amadurecimento, a nós sairmos, digamos, desse momento que é uma pandemia, em que temos um inimigo comum, invisível aos nossos olhos, mas que não se constitui, por exemplo, num adversário que a gente vai odiar, como se fosse, por exemplo, um outro povo, uma outra nação, para a gente se colocar em guerra. Nós estamos diante desse momento, no enfrentamento de um inimigo invisível que nos leva a ponderar, a refletir, a fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, exatamente para a gente questionar e tentar entender e sentir o que está acontecendo exatamente e como devemos, diante disso, nos comportar. Deus, na sua sabedoria, naturalmente, nos dá com essa aprovação coletiva uma grande oportunidade nos tempos que são chegados. E nós estamos vivendo agora, como rezam, não é, as escrituras, exatamente aqueles tempos chegados, eles já chegaram. Nós estamos vivendo os tempos que chegaram. E nesses tempos que são chegados, a gente naturalmente tem que enfrentar uma série de desafios. E esse momento ele é contundente. Ele é um momento em que nós não temos como fugir. Nós não temos como dizer não. É tão interessante. Por isso que Deus nos coloca diante dessa situação não como um castigo, uma punição, de maneira alguma. Tem a ver com a lei de causa e efeito, que regula os nossos destinos? Sem dúvida alguma. Entendendo como consequência, provavelmente, das nossas próprias ações, que pode estar acontecendo, pode ser até um alerta, pode ser uma preparação para que a gente possa amadurecer
e desenvolva uma consciência valorizando, acima de tudo, viu, meus amigos e irmãos queridos do coração, a vida, que é valor, que é imortalidade, que é doação e que é amor. Muito bom. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Geraldo, Jussara, amigos internautas. É uma satisfação e privilégio poder compartilhar as suas reflexões, trazendo esclarecimento e conforto, né, para os nossos internautas. Eu tenho aqui a próxima pergunta, Geraldo. Ela diz o seguinte: como e o que falar para as nossas crianças durante a pandemia? Que mensagens positivas podemos inserir nas mentes dos nossos filhos? Essa é uma questão muito interessante, né? Porque tudo que está acontecendo está nos ensejando assim. Nós temos determinadas atitudes e comportamentos que talvez, digamos, na vida comum, regular, a gente não teria. Esse fato de nós estarmos nesse isolamento social, numa espécie de reclusão, alguns entendem como um recolhimento, é a oportunidade da gente estar em maior convivência familiar. E a família é um grande laboratório. E a Terra, por exemplo, é um lar, não é? O nosso lar, que nos acolhe, que nos recebe. Nós estamos tendo a oportunidade de nos voltar para os nossos lares, com a nossa família, com aqueles entes queridos que são mais próximos. E a questão dos filhos, das crianças, viu, Gustavo, é tão interessante, porque esses espíritos que estão vindo agora, mais recentemente, não é, já são espíritos intelectualmente muito bem preparados. São espíritos que têm, inclusive, uma maturidade num desenvolvimento assim intelectual cognitivo admirável. Então, eles não têm dificuldades em entender. Facilmente eles vão compreender a situação, as ocorrências, os acontecimentos. Sobretudo se nós pais, não é, avós, tios, primos, enfim, nós que estamos mais próximos, às vezes numa condição até de educadores, né, daqueles que vamos auxiliar na formação do caráter, né, dessas nossas crianças, a gente vai explicando, elas vão entendendo. Como a gente tem visto aí várias reportagens, inclusive, as crianças, por exemplo, aprendendo a lavar as mãos, né? Um exemplo aqui muito simples, mas como é bonito, como é espontâneo, como é natural ver isso. O carinho que tem, o entendimento que tem. E aí você explicar por que é preciso ficar um momento desse, né, num isolamento social, por que não pode sair na rua, por que tem que usar máscara, não é? Mas se explica e as crianças entendem. É uma coisa impressionante. E é um grande momento de aproveitar esse contato mais próximo em que o tempo ele não é simplesmente o tempo cronológico, não é? Mas ele é o tempo também, o tempo kairos, que é o tempo da qualidade, o tempo da oportunidade, que essa convivência que a gente vai ter com os nossos filhos, com as crianças, com quem a gente vai ter um contato mais próximo, que seja realmente uma convivência qualitativa, que seja uma oportunidade da gente poder estar trocando informações saudáveis, levando mensagens que sejam esclarecedoras, procurando explicar num contexto até de consolação para um entendimento mais amplo do que está acontecendo que não é localizada no mundo inteiro. Por que tantas pessoas, inclusive, estão, no momento desse, vindo a óbito? Por que essa pandemia, né, essa doença, esse vírus, esse contágio assim tão rápido, não é? Tão potente ao mesmo tempo. As crianças vão entendendo isso tudo de uma forma um tanto quanto espontânea, natural. A gente pode aproveitar esses momentos em família, por exemplo, para conversarmos mais, para brincarmos mais. E eu me lembro de uma frase que está num livro chamado Um Toque na Nuca, que diz o seguinte, que não há nada mais sério do que uma criança brincando. Então é tão interessante isso, porque nós adultos que vamos perdendo um pouco desse lado, né, do entretenimento, o lado da brincadeira, né, o lado lúdico, a gente acaba tendo um comportamento um tanto quanto assim mais sisudo, mais sério, às vezes fechado, né, levando às vezes até para um mau humor. E a criança, ela brinca, ela é alegre, ela é bem-humorada. É a oportunidade da gente estar convivendo e resgatando também um pouco da nossa infância, trocando, compartilhando, aprendendo com esses meninos ao mesmo tempo que a gente ensina para eles, né? Com essas crianças todas.
a oportunidade de nós que temos, por exemplo, um contato com o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, ou qualquer doutrina que seja, né? A gente fazer leitura compartilhada, estarmos mais próximos, por exemplo, fazendo o Evangelho no lar, diariamente, né? Comumente a gente faz semanalmente, uma vez por semana, a gente pode fazer todos os dias, não é fazer uma leitura que seja adequada, colocar as crianças para ler, para participar, estudar com elas, enfim, é uma coisa assim muito importante. Nós temos muitas coisas positivas que a gente pode compartilhar com as crianças, alimentando as suas mentes, vendo programas, por exemplo, né, de entretenimento ou de esclarecimento, tem muitos programas televisivos, né, que podem ensejar isso, fazendo uma seleção, inclusive, desses programas, podendo acompanhar com eles, assistir, comentar, né, conversar propriamente, estar junto. É um momento também que, às vezes, né, em família e tudo mais próximo, a gente, às vezes, não pode estar tão fisicamente, mas com os nossos filhos é diferente, mesmo porque está numa espécie de isolamento, com a devida proteção, né? Inclusive explicando todos os mecanismos, né, de prevenção diante disso tudo que está acontecendo. Isso vai dando uma aproximação, assim, como uma oportunidade, viu, Gustavo? Extraordinária, que a gente deve aproveitar mesmo com afinco, com dedicação, porque nada disso que está acontecendo é casual. E a gente precisa fazer uma leitura mais aprofundada e vendo, olha, que esse isolamento social, na verdade, é uma grande oportunidade da gente desenvolver em nossa família os laços do verdadeiro amor. É o tempo de doar o tempo que a gente não tinha, a oportunidade a gente está se dedicando mais, inclusive, com uma quantidade de tempo e com a qualidade do tempo, fazendo as coisas juntas, unidos, compartilhando várias tarefas. Então, é muito bom, eu acho, nesse sentido, como a gente não perder esse momento e estarmos próximos das crianças, aprendermos com elas, de repente, até mesmo nessa convivência, a gente poder descobrir juntos coisas, atividades que a gente não conhecia ou não fazia. Aí sim nós vamos ter uma aproximação muito, digamos, mais íntima com esses nossos entes queridos, com as crianças, no caso aqui, e vamos poder estar muito mais junto delas e aprender com elas, ensinando a elas também o que for necessário. Sobretudo desse conteúdo que seja moral, educativo, né, que dê uma base para essas nossas crianças nesses tempos que nós estamos vivendo. São espíritos, Gustavo, altamente intelectuais. Né? Já vem assim, uma geração nova, como a gente vê no capítulo 18 do livro A Gênese, com uma preparação intelectual grande, mas que precisam dessa base do Evangelho de Jesus, que a gente pode ensejar agora, nessa oportunidade que a gente tem, estando mais em casa, mais nos nossos lares. Geraldo, nós espíritas, durante toda a nossa vida, sempre estivemos cientes de que a Terra estaria passando por uma transformação profunda, a transição planetária. Há livros excelentes e palestras ótimas também sobre isso, mas nós nunca soubemos exatamente quando e como isso iria acontecer. Então, é o momento agora que nós estamos testemunhando seria a transição planetária. A gente está no início, no fim dela, no meio. A gente queria saber. É tão, assim, digamos, comentada, falada, né? Transição planetária. Às vezes as pessoas dizem, mas esse assunto eu já ouvi bastante, né? Sobretudo os espíritas, outros que não estão ouvindo talvez pela primeira vez. De fato, nós estamos vivendo uma transição. Nosso planeta está passando por um processo de mudança. Transição é como se nós estivéssemos assim num trânsito, atravessando de uma margem a outra, estando em movimento. Então, quem é que se sente confortável, por exemplo, durante um processo de mudança? Não é? Quando nós estamos em movimento, quando os nossos valores estão sendo colocados assim em xeque, quando nós estamos sendo questionados para demonstração de testemunhos, de fato, não só do sentimento, das palavras, do que a gente conhece, mas principalmente da vivência transformadora, da experiência que nos renova, porque agora nós estamos, além de convidados, Fernanda, também convocados.
Por isso, esses tempos são chegados e, de fato, são os tempos da transição, que leva à mudança. Quando nós estudamos o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá o dizer de Jesus, com muita assertividade: há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós entendemos que ali está se referindo, num dos seus conceitos ou extensões ou convergências, à questão da própria pluralidade dos mundos habitados, e que nós poderíamos entender também como os diversos planos da nossa intimidade, sobretudo nesse momento que a gente tem, que é um convite, convocação ao recolhimento íntimo, a uma viagem para dentro de nós mesmos, para um autoconhecimento. Kardec coloca, então, com muita sabedoria, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que ele categoriza, orientado pelos espíritos superiores, os mundos, de acordo com a evolução da humanidade que os compõe, em 5 níveis, como se fossem aqui os dedos da mão. 5 níveis. Coloca os mundos primitivos, onde ali você tem as primeiras encarnações, seriam mundos ainda muito, digamos, primitivos mesmo, inferiores, materializados. O segundo nível seriam os mundos de expiação e de provas, não é? Que nós temos essa conceituação colocada no Evangelho como primeiro, né? Coloca a palavra expiação e depois provas. Então, o mundo de expiação e provas é o que nós estamos vivendo, onde há o império do mal. E o terceiro nível, que seria o nível intermediário, digamos assim, é o mundo de regeneração, onde há uma espécie, assim, digamos, de equilíbrio entre o bem e o mal. Aí nós vamos ter o 4º nível, de acordo com a humanidade que habita, não é? Esses mundos, nós temos o 4º nível nessa categorização, que seriam os mundos ditosos ou felizes. Ali há o império do bem. E, finalmente, nós temos os mundos celestes e divinos, que aí já são destinados às encarnações dos espíritos puros, não é? Então, vejamos, temos os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações, os mundos celestes ou divinos, destinados às últimas encarnações. Os mundos de expiação e de provas, onde é o império do mal, os mundos ditosos ou felizes, onde é o império do bem. Vejam que são contrapontos didaticamente aqui, tomando, não é? Do que a gente pode interpretar da lucidez ali explanada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, Há muitas moradas na casa de meu Pai. E existe o nível intermediário, que é exatamente esse terceiro nível, uma espécie de meio do caminho, que seria o mundo de transição, que é o mundo de regeneração. O que está acontecendo hoje no mundo? Nós estamos numa transição de um plano de expiação e provas para um mundo de regeneração. Ou seja, nós estamos na transição para um mundo de transição, que é o nível intermediário, exatamente é o terceiro nível ali, dentre esses 5, numa classificação didática elaborada por Kardec, orientada pelos espíritos superiores. Então, vejamos, o que está acontecendo agora exatamente? Essa transição. A transição é o processo da travessia, da mudança de um plano para o outro, de uma situação para outra, de uma condição para outra. E nesse momento, nós somos convidados, e porque os tempos chegaram, nós somos convocados aos testemunhos. É o momento de cada um apresentar as suas provas, apresentar o seu próprio comportamento, a sua própria atitude, a sua própria postura diante de tudo que está acontecendo. É o momento de ver se nós conseguimos, aquilatando o que nós aprendemos, se damos conta de vivenciar. Por exemplo, nós que temos um certo conhecimento, embora ainda incipiente, né, bem inicial, da mensagem de Jesus, mas que o Espiritismo nos traz com um esclarecimento muito importante, é o momento da gente não só falar, não só teorizar, mas é o momento da gente dar o testemunho da vivência, que é isso que vai referendar, é isso que nos leva à efetiva transformação, essa vivência renovadora. É o momento de colocar a boa nova em prática. Nós estamos numa situação, e até a Jussara, antes da gente começar, ela falava
da grande oportunidade que nós temos. De certa maneira, não deixa de ser um privilégio vivermos no momento em que a gente está vivendo, embora todas as dificuldades, mas as dificuldades, elas podem ser convertidas em oportunidades. É atribuído ao primeiro-ministro da Inglaterra mais famoso de toda a história, Winston Churchill, a diferença entre o pessimista e o otimista. E ele diz que o pessimista vê dificuldades nas oportunidades. Já o otimista vê oportunidades nas dificuldades. Então, o momento de crise traz, evidentemente, dificuldades, traz obstáculos, percalços, mas são desafios. São grandes oportunidades se a gente souber, digamos, se comportar devidamente. Aí envolve uma série de valores, que é a questão de um comportamento de resignação, que não é inação, que não é uma aceitação, por exemplo, sem uma efetiva ação transformadora, não é passivamente, mas é no sentido de eu ser pacífico, sim, buscando a melhoria, a reforma íntima, a descoberta de valores que eu ainda não tenho, um trabalho, por exemplo, eu superar uma série de dificuldades que ainda trago, que eu alimentei ao longo do tempo, os vícios, não é? Essas coisas todas. É o momento da transformação. Transição é transformação, é modificação. Essa transição implica, então, em nós realmente sermos testados nos nossos valores mais íntimos. E é enfrentamento da prova ou das provas de fogo. É para ver se, de fato, nós estamos preparados. Eu queria evocar aqui, para auxiliar nessa resposta, o Evangelho, que é de Jesus, naturalmente, mas aqui é a narrativa de Marcos, no capítulo 13, versículo 33, quando ele diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Então, é tão interessante esses três verbos, não é? Começa com o olhai. Quer dizer, o que é que está acontecendo nesse momento? O que significa essa transição que nós estamos atravessando? Que leitura nós fazemos disso? É preciso olhar. E olhar para enxergar. Enxergar buscando entender, compreender, sentir para viver. No fundo, tem vários pensadores, né, educadores, pessoas vinculadas às religiões, à própria ciência, já levando assim que esse momento que nós estamos passando, ele tem assim um efeito muito significativo num processo íntimo, da gente se buscar interiormente, numa espécie de tentativa de autoencontro. Quem sou eu, afinal de contas? Não é? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual o significado da minha vida? Por que eu estou atravessando tudo isso? Então, são coisas muito importantes. Esse olhar, ele vai dar uma dinâmica, assim, no sentido de nós não sermos meramente espectadores da realidade. Nós somos agentes da mudança. Nós somos aqueles que estamos promovendo e devemos promover a transformação social, a começar pela nossa própria renovação íntima. Isso é o convite da Boa Nova. A Boa Nova que inova, que nos renova, que nos transforma, evidentemente para melhor, né? Pela reforma íntima. É o convite que Jesus nos faz. Agora, esse convite vem assim nesse apelo da transição, porque os tempos chegaram, a gente tem que fazer esse olhar para compreender a realidade. Entender que, não sendo por um acaso, tem uma razão, e é a grande oportunidade que nós estamos, nesse momento dessa transição, tendo a oportunidade de sermos trabalhadores da última hora, de um mundo que já está no seu ocaso, na sua despedida, que é esse mundo de expiação e provas, onde é o império do mal, e, ao mesmo tempo, simultaneamente, nós temos a grande dádiva, o presente que Deus nos concede como uma oportunidade de nós sermos trabalhadores também da primeira hora, desse mundo que chega, que está no seu limiar, na sua abertura, no seu, digamos assim, alvorecer. Está surgindo o mundo exatamente de regeneração. Esse mundo que vai nos levar para uma paz, para um autodomínio, para um reconhecimento do nosso próprio ser íntimo de maneira mais profunda e mais consciente. Então é preciso olhar para entender isso tudo, sentir e viver essa transformação na nossa vida. O segundo verbo que
Marcos utiliza, anotando as palavras de Jesus, é o vigiar. Como é importante a gente vigiar. A vigilância é atenção. Nós temos ali o nosso olhar focado. Eu não perco o foco, eu estou atento, eu estou, assim, vigilante, eu estou desperto. E é tão interessante que Emmanuel, quando fala da Terra, eu queria também referenciar aqui desse livro, que é o livro Roteiro, todos vocês estão vendo, né? O livro de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, publicado pela FEB, o capítulo de número 30, está lá no finalzinho, 39, ele vem dizer para nós sobre o mundo, e em dado momento ele fala assim, que a Terra é a venerável instituição onde encontramos os recursos indispensáveis para atender ao nosso próprio burilamento. Então, nós estamos nesse instituto que nos concede a oportunidade do burilamento. Então, é o momento de vigiar, porque quando nós vigiamos, nós ficamos mais, digamos assim, despertos para a realidade. E aí a gente começa a acordar. O mundo, o planeta, como sendo essa escola que nos traz um ensino, não só material da instrução, mas sobretudo da educação espiritual, para a gente poder enxergar o que está além, o que transcende a matéria, o que é de fato imortal, o que é permanente, não só o passageiro temporário, mas o que vai além disso. Aí nós vamos com vigilância sobre os nossos próprios pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, nós vamos gradativamente nos melhorando nessa transição que nós estamos passando. E o último verbo que ele usa é o orai. Veja que interessante. A oração, a prece, a terra e esse templo também, porque nos concede a oportunidade da conexão com Deus, com a espiritualidade superior, da gente estar conectado, estar vibrando em uníssono, tendo no nosso próprio comportamento a vontade de Deus manifesta. Que é isso que é importante. É esse convite, convocação que nós estamos recebendo. Nós somos representantes de Deus, não necessariamente nas nossas palavras, mas nas nossas ações. Nós vivenciarmos as virtudes que nos transformam. O bem ser colocado naturalmente pelo que nós fazemos, pelo que nós pensamos, pelo que nós falamos. Então, a oração nos permite essa conexão, e como fala o Livro dos Espíritos, torna melhor os homens. E, evidentemente, as mulheres também, que está falando em termos, né, da humanidade. Nós nos tornamos melhores pela oração, porque a oração aproxima o ser humano de Deus, possibilita uma conversa com Deus. E André Luiz, já no livro Mecanismos da Mediunidade, ele diz que orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida, que é Deus, para a vida do coração, que somos nós. Então, veja que coisa linda. Orar constitui-se a fórmula básica da renovação íntima. Pela oração, a gente também se transforma, porque oração não é estar inativo, é agir. É orar, agir, oração. É a ação de transformar, de fazer o melhor ao nosso alcance. Então, estamos, sim, nesse momento de transição, e a gente pode dizer assim que nós estamos numa travessia. Já começou há algum tempo, na Gênese, lá no seu capítulo 18, a gente vê também, e isso já à época, lá de 1868, quando ela foi editada, na sua primeira edição, diz que há 100 anos esse processo de transformação já tinha começado, então nós já estamos aí há mais de 250 anos em que esse processo está se dando, se assim a gente for colocar, talvez estejamos no meio, e os tempos como chegados, já nos aproximando, quem sabe, não é? De um final dessa etapa. Mas é preciso dizer, Fernanda, nós estamos em pleno meio de campo, nós estamos num campo de batalha, nós estamos em plena guerra, mas é uma guerra, sobretudo, não só com esse momentâneo vírus invisível e tudo, né, que está nessa pandemia, mas, sobretudo, numa guerra conflituosa, íntima, entre o homem velho e o novo homem que precisa nascer nesse processo da transição planetária que a gente vive neste momento. Muito bom, Geraldo. Tem mais uma pergunta. Qual o propósito dos flagelos naturais? Qual é a relação entre esse momento que estamos vivendo e a lei de destruição? Pois é, Gustavo, essa sua pergunta aí nos faz lembrar exatamente desta obra aqui, né, que é o livro
dos Espíritos, que é o principal livro da doutrina espírita. E aqui tem no seu capítulo de número 6, deixa eu só conferir se é o capítulo 6 mesmo, que está inserido na terceira parte, é o capítulo 6, inserido na terceira parte que fala das leis morais, ou das leis divinas, das leis naturais. E aqui nós temos essa lei da destruição. É tão interessante. A lei da destruição é uma lei de Deus, é uma lei natural. E aqui nós aprendemos, e fica aí a recomendação para que a gente possa ler, né, essas perguntas desse capítulo maravilhoso, que vai assim nos esclarecendo. A destruição, ela, não sendo abusiva, é a destruição necessária. Então, você tem na própria natureza um processo de destruição que, na verdade, não é de extinção ou eliminação, mas é de transformação. Lembrando aí, alguns citam que é de Lavoisier, outros dizem que não é, mas fica a frase, né, que na natureza, né, nada se perde, né? Nada se cria, nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, a gente tem esse processo de transformação, que é um processo de evolução. Então, a destruição se dá num processo natural de mudança, de transformação, de reconstrução, de renascimento. Assim como a gente poderia entender, por exemplo, a morte como uma destruição do corpo físico. Nós perdemos o nosso veículo corporal na morte. E ele vai pelo processamento, né, das leis da natureza, enfim. Mas nós, em essência, continuamos vivos, porque nós somos espíritos imortais transitoriamente, não é estagiando em corpos físicos. E veja, por que se dá, né, um flagelo natural? Aí tem exatamente essa pergunta que Allan Kardec faz ao Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos, que é de número 737. Com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta é algo interessantíssimo. Diz assim o Espírito da Verdade: para fazê-la, fazer a humanidade progredir mais depressa. Então, esses flagelos, esses momentos assim que são, né, destruidores, e a gente poderia entender como hecatombes, não é? Como determinados movimentos da própria natureza, né, evoluções, revoluções, né, seja por né, maremotos, terremotos, enfim, tantas coisas que acontecem. E uma dessa, como a gente está vendo agora, numa pandemia mundial, por exemplo, que afeta todo o movimento da humanidade, né, a sociedade, as comunidades, as economias, a ciência, a tecnologia, a educação, enfim, né, tanta coisa que está sendo, digamos assim, afetado por um processo de revolução, de transformação, durante um flagelo desse que a gente está vivendo. E ele surge o que usar? Para fazer com que a humanidade evolua mais depressa. E aí, didaticamente, Kardec, que era pedagogo, né, um professor, ele vai e explica, não é, que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos. Então, há uma regeneração moral, isso é o que é fundamental. Que em cada nova existência sobe mais um degrau na escala da perfeição. Os espíritos vão evoluindo. À medida que nós temos uma existência, a gente vai se desenvolvendo. E há um progresso que é, digamos, mais natural, espontâneo, que ocorre gradativamente. E há aquele outro progresso que se dá de uma maneira mais célere. É como se acontecesse assim um impulso. E isso geralmente se dá em alguns momentos em que a gente vê crises acentuadas na humanidade, nas sociedades. Crises que vão levar a um desenvolvimento muito grande. Então, existe uma consequência muito importante nesse sentido, porque esse flagelo que poderia parecer destruidor, e de fato ele tem um processo de destruição, mas é como se fosse feita uma varredura. Não é uma destruição no sentido de uma extinção absoluta. Na verdade, é um processo de mudança e de renovação. Extirpa o que seria negativo, como se fosse uma tempestade que faz depois uma limpeza para trazer abundância. Nós estamos vivendo agora, exatamente nesse momento, a tempestade, a grande tempestade. Mas não podemos perder nunca a esperança nesse momento de tempestade. A segurança, a confiança, porque nesse processo de transição em que a gente vê tantos flagelos, e vão se dar outros, porque chegaram-se os tempos
e esses momentos vêm assim como um impulso evolutivo, a gente precisa trabalhar para poder aprender, não é? E aí também, nesse sentido, a própria força que nós temos, como a gente vê na questão de número 741, Gustavo, se é permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam. E a resposta, em parte, sim, não porém como geralmente o entendem. Então, veja, nós podemos afastar parcialmente os flagelos, não é? Na preparação que a gente vai fazendo, nos estudos. Veja o que está acontecendo agora. A gente não descobriu a cura ainda, não descobriu a vacina, existem alguns medicamentos indicativos, né, por enquanto paliativos, estão sendo testados, pelo próprio desenvolvimento científico, médico, nós vamos chegar a um medicamento antes, propriamente, da vacina, que é a profilaxia, porque os entendidos dizem que nós vamos levar aí, não é, entre 18 meses, né, para poder desenvolver, quando muito rapidamente, uma vacina, que vai dar a prevenção, como hoje nós temos, de H1N1, não é? Nesse sentido. Até ontem mesmo eu fui vacinado, né, contra essa gripe e tal. Então, as pessoas estão sendo vacinadas, coisa importante. Então, você já tem uma prevenção, mas nós não temos ainda a cura para esse vírus. Isso leva a gente, às vezes, a pensar, meu Deus, né, até onde pode chegar essa curva, né, que está numa ascendência, e a gente está trabalhando para que chegue num achatamento, até para que não haja um colapso, não é, no nosso sistema de saúde, né, público e privado, enfim, que a gente possa atender a todos que vierem buscar, e a gente sabe que não vai ser possível, enfim, não vai ser simples, todo um processo complexo. Vem esse flagelo todo o quê? Para fazer com que a humanidade avance mais rapidamente. Imaginemos as consequências disso tudo que está acontecendo. É difícil, é dorido, também é. Às vezes a gente fica assim, né, meio que baqueado, fica sem saber, a gente conversa com outro, meu Deus, olha, Campete, eu já estou aqui há tanto tempo em casa, nesse reclusão, eu já não sei o que faço, né, como a Jussara está dizendo, já está subindo pelas paredes, como é que vai fazer, não é? E a gente vai, de repente não tem a preparação para isso, temos que adquirir novos hábitos, estamos nos adaptando e aprendendo que na evolução aqueles que melhor se adaptam são os que efetivamente sobrevivem, não é? Nós temos aí, por exemplo, a parte dessa enfermidade que vem, num grande hospital que nós temos nessa pandemia, pessoas, né, que vão ser contagiadas, que não vão ter praticamente sintomas e que podem ser aqueles vetores, não é, que vão transmitir, contagiando outros que poderão ter fragilidades, porque vem aí a questão da questão de pessoas que já têm outras, né, possíveis doenças, já têm outras complicações, né, as comorbidades, como se fala, né? Então você tem ali a pessoa às vezes que já tem, né, uma doença, um problema respiratório, isso vem e agrava, né? E às vezes leva até a óbito, como está acontecendo já com, não é, enfim, milhares de pessoas, como a gente está vendo no mundo inteiro, e isso deverá aumentar pelas perspectivas que se faz, não para que a gente entre em desespero, mas para que a gente se prepare, entendendo que esse momento não deixa de ser uma espécie assim de oportunidade que a gente tem de estar reavaliando, não deixa de ser como uma chuva, por exemplo, faz, depois você vê um ambiente que fica mais renovado, também é uma forma de estar arejando, de dar a oportunidade para esses espíritos que assumir esse compromisso nesse momento pela própria lei de causa e efeito, ou quem sabe até por uma aprovação em que se colocam como, né, exemplos, não é? Para outros, né, que estão próximos ou distantes, enfim, de se entregarem num processo desse e terem a chamada, né, morte, ou no nosso entendimento, a desencarnação, não é? A preparação toda, imaginemos lá que o outro lado, o lado espiritual, tem para receber essa quantidade de espíritos, a gente vai dizer assim, mas não morreu tanta gente quanto morreu já em várias outras, né, em guerras, né, em epidemias, né, pandemias que nós tivemos, sim, de fato, e talvez nem cheguemos, e tomara que não cheguemos a esses números. Mas o que está acontecendo realmente é esse toque para que a gente, de fato, dê um passo decisivo. Esse é o momento de dar esse passo decisivo. O passo efetivamente que vai fazer com que a gente avance. Se a gente titubeou, se a gente segurou, se a gente ficou em dúvida, se a gente teve medo, agora não é mais esse momento. Porque nós não temos muito o que fazer diferente. Não sei se vocês sentem assim, todos nós estamos num convite, convocação para uma viagem íntima.
É uma viagem para dentro de nós mesmos, para a gente se autoconhecer, para a gente buscar os nossos valores, entender tudo que está acontecendo, sentir isso e, meu Deus, né? Para que lado eu vou? É a oportunidade da gente não se desesperar, não se desesperançar, mas ter a esperança do verbo esperançar, sim. Aí o que é isso? É a gente se preparar para enfrentar o tempo que for necessário, né? Com dignidade, com ética, com hombridade, com comportamento moral que seja, para a gente poder conseguir dar esse passo nesse momento aí de flagelo e depois dizer assim, eu consegui sair vitorioso dessa. Nós todos, se Deus quiser e se nós nos esforçarmos, sairemos vitoriosos, porque os aprendizados serão inúmeros, incontáveis. Mas, Geraldo, o mais impressionante é que esse é um ser vivo infinitamente pequeno e ele é só visível no microscópio e tem que ser eletrônico, não o comum. E ele tem o poder de causar um impacto tão devastador na nossa civilização, com tantas doenças e tantas mortes. Então, por que você acha que ele foi o veículo escolhido para nos trazer de volta a essa reflexão, essa pausa, em vez de, por exemplo, uma guerra nuclear ou um desastre natural, já que existem tantas agressões ao meio ambiente? Nós vamos passar de um planeta de provas e expiações para a regeneração sem um pingo de sangue, sem guerra, sem conflito, mas com um inimigo comum de todos os países, mobilizando o mundo todo, em uma situação que nos convida à paz, como você falou. É Jesus, mais uma vez, nos mandando uma mensagem e nos provando que tudo isso, que tudo é possível através do amor? Tudo é possível através do amor, sem dúvida, porque o amor é um elemento de transformação. É o amor que cria, é o amor que renova, é o amor que transforma, sem dúvida alguma. É o amor que acolhe, é o amor que estabelece os laços da verdadeira união, né, nos laços familiares, da família espiritual. E Deus está velando por tudo isso. Do mundo, dos universos, desse multiverso que a gente tem, e Jesus, como governador espiritual da Terra, está no leme dessa embarcação terrestre. Nós jamais poderemos esquecer disso. A nossa Terra não está matroca, não é? Não está assim abandonado. Tem um comando e há uma programação, evidentemente, nisso tudo. Eu entendo este momento como uma espécie de alerta, de aviso. Nós estamos, de fato, nessa transição para um mundo de regeneração. Muitos enfrentamentos se darão, muitas dores e sofrimentos a gente ainda vai passar. Nós já tivemos guerras, conflitos, nós já tivemos movimentos, né, da Terra, da Mãe Gaia se manifestando como organismo vivo e reagindo, dizendo que, né, metaforicamente, que precisa ser bem cuidada, bem tratada, não é? E vai dizendo que nós não podemos continuar num comportamento destrutivo, porque se há uma destruição deliberada, uma destruição abusiva, esta é a do ser humano, que nós fazemos por um uso inadequado da nossa liberdade, achando ter o direito sobre o que nós não temos, quando nós devemos aprender a respeitar, a conviver, a aceitar, a nos resignarmos, inclusive. Como é bonita a natureza, o respeito que a gente tem que ter, não é? Pelos mares, pelas águas. Como é importante nós termos esse contato e a gente poder valorizar o ar. A gente está vendo tantas coisas curiosas, determinados animais que estão até deixando o seu habitat, de repente vindo para os ambientes urbanos, o que não é recomendável, naturalmente, mas animais que a gente nunca viu, inclusive nos seus habitats, porque o ser humano já invadindo, enfim, com seu poder destrutivo, já causando transtornos, né, nesta Mãe Gaia, neste organismo vivo extraordinário que é o nosso lar, e a gente muitas vezes em ações ambiciosas, desmedidas, colaborando para a sua destruição. É natural que haja reação, sim, que ele se manifeste, e aí a gente vai verificar, sim, não sei se não passaremos ainda por guerras, teremos provavelmente guerras, mas a sua pergunta é muito interessante porque
nos coloca nesse sentido de um inimigo que é comum, que é invisível, e que nos propicia a união. Em momento algum de uma guerra, nós teríamos uma união, a não ser polarizada, se assim posso me expressar, porque você teria as partes, não é como aconteceu na Primeira Guerra e na Segunda Grande Guerra mundiais, que nós tivemos exatamente, não é, países que se alinhavam por interesses específicos, combatendo outros povos, outras nações e dizimando, né, milhões, milhares e milhões de vidas, enfim, mas tendo o outro como oponente, como inimigo, como adversário. Esse vírus invisível coloca, e alguns têm feito essa reflexão de uma maneira bem interessante, profunda, altamente significativa, que esse vírus está colocando-nos diante de nós mesmos para dizer que o inimigo não está fora, mas ele está dentro. Que o inimigo não é o outro adversário, oponente. Que o oponente adversário somos nós mesmos. E aí é para a gente se olhar, como se a gente se olhasse diante do espelho e começar a enxergar de fato a realidade. O que é que está acontecendo, o que é preciso eu fazer, que comportamentos eu preciso ter, que valores eu preciso alimentar. Nesse momento exatamente em que nós estamos nessa guerra. Com certeza, aqueles, como dizem as Escrituras, que perseverarem até o fim serão vitoriosos. Não é aquele que persevera, ele alcança, como diz o poeta. Aquele que espera, alcança. Emmanuel vai nos ensinar que a perseverança é a base da vitória. É preciso realmente ter perseverança, que é a constância da vontade. Não basta eu querer, eu desejar, eu preciso merecer. E eu preciso fazer por onde. Então tem que ter essa vontade constante, que é a perseverança. Que aí vai fazer com fé, com confiança e com paciência eu conseguir atingir o objetivo. Ou seja, nós sairemos vitoriosos dessa enorme batalha se nós, de fato, perseverarmos. E vitorioso, como nos ensina André Luiz, vitorioso é aquele que vence a si mesmo. Esse vício, esse vírus, está nos ensinando a combater os nossos vícios, a trabalhar a nossa intimidade, a buscar muito mais do que isso os valores que nós temos reservados na nossa intimidade. Descobrir o Deus íntimo, o Deus interno, que quer falar, que quer se manifestar, e de repente nós estamos colocados diante de um certo pavor, de um temor, de um medo, mas para que a gente possa aprender a confiar, a ter segurança, a ter serenidade, a amar. Não é temer a Deus, é amar a Deus. Deus não vai nos abandonar, Jesus não vai nos abandonar. Os espíritos protetores de cada país, com certeza, estão nos protegendo. A falange enorme de benfeitores estão nos assistindo, estão acompanhando e fazendo tudo possível, mas é preciso que a gente faça o nosso possível também, a nossa parte. Então, são grandes lições, viu, Fernanda, que a gente pode ter em momentos desse que a vida nos propicia realmente. Eu acho que é uma busca, como a gente já viu notícias nesse sentido, de tantas informações que recebemos. Tem muita coisa boa, viu, meus amigos queridos do coração? Muita coisa boa que a gente está recebendo. Poemas, frases, mensagens, testemunhos, coisas assim maravilhosas para o nosso engrandecimento espiritual. A gente se conhecer mais. E um dos que mais me tocaram foi um que não sei se vocês viram, e quem está aí nos assistindo também, é uma fala em italiano, como se fosse o vírus conversando conosco. Vocês estão identificando? Aí a pessoa começa a escrever uma carta. E se o vírus fosse falar comigo, qual o recado que ele diria? Então ele vai construindo de uma maneira muito inteligente e tocante exatamente isso, um vírus que está meio que indignado com a nossa postura diante da relação com o próximo, da falta de respeito com a natureza, das destruições abusivas, das relações conflituosas que a gente estabelece em processos de guerra, das incompreensões, enfim, não é? Às vezes do comodismo,
de coisas que são bagatelas para as quais a gente dá valor, não é? Como as questões que são meramente temporárias, né? Do consumismo, do materialismo, né? De coisas assim hedonistas, né? De viver apenas pelo prazer de estar vivendo uma vida material. É preciso buscar um real sentido para tudo isso. E essa guerra principal desse inimigo comum, porque é de todos nós, nos faz unir. Nos unirmos no sentido não polarizado, embora a gente tenha uma situação ou outra, como, por exemplo, né, já foi colocado por especialistas, como nós temos a produção de determinados, né, como é o caso das EPIs, que são equipamentos, né, de proteção e tudo, nós temos o caso de produção de máscaras, de aparelhos respiradores, enfim, que acaba sendo insuficiente para todo mundo. Então, às vezes, você tem um mesmo fornecedor, como é a grande China fornecendo, e às vezes você tem conflitos de interesse, essas coisas todas. Mas, de qualquer forma, está havendo um processo muito bonito quando a gente vê outros países, inclusive, estendendo as mãos, dando um suporte médico, apoiando com assistência. O grupo de voluntários, como cresce, assistindo aqueles que às vezes ficam desabrigados, desassistidos, né, que ficam sem ter condições de sobrevivência, às vezes de alimentação, não é? De ter um abrigo e tudo mais. Quantas coisas a gente está vendo, não é? Que é muito bonito, que é transformador nesse momento. Então, esse vírus, que é um inimigo invisível comum, está também nos ensinando a sermos fraternos, solidários, irmãos, uns para com os outros. Geraldo, agora a gente tem um ponto também muito importante que diz respeito a gente, né? Que é justamente em relação ao espírita. Como você falou, e nós estamos observando, nós estamos num momento de prova coletiva. Então, qual deveria ser a conduta do espírita nesse momento? Como o espírita pode aproveitar essa oportunidade, essa experiência, principalmente na questão de visar, né, quando nós visamos o nosso progresso espiritual? Olha, além de ver todos os filmes da Netflix, né, dos canais de assinatura, essas coisas todas aí, a gente pode bem aproveitar o tempo. Há muita coisa boa para se fazer, né? Selecionar, por exemplo, programas, se for de televisão, né? A gente poder selecionar para assistir, ter informações que são efetivas, uma boa comunicação, para a gente não ficar naquele excesso, como é uma síndrome do excesso de informação. E aqui existe uma sigla que é com S, é o SEI com S, é Síndrome de Excesso de Informação, que nos leva a ficar inundados de informação, como diria Jack Welch, né? O maior paradoxo da atualidade é que a gente vive inundado de informação e sedento de conhecimento. Essa é a oportunidade da gente adquirir conhecimento, não é? Porque vai além da informação. A informação tem um sentido, um significado, eu entendo, eu compreendo, mas o conhecimento faz com que eu entenda dessa interpretação um significado, um sentido para a minha vida, para a minha transformação, algo que tem um sentido efetivo, que não é meramente informacional, cognitivo, intelectivo, não é intelectual. É algo que eu vou buscar realmente para esse conhecimento. Então, o que eu posso fazer diante de tudo isso? Eu posso fazer alguma coisa, eu posso agir. Eu estava até falando, né, com a minha mãe, né, que eu tenho o privilégio de estar em contato mais próximo. Eu falei, mãe, a gente tem que, pelo menos todo dia que a gente faz o evangelho diário, né, todos os dias, o evangelho no lar, a gente tem que ligar, aí é a ligação mesmo, né, além das mensagens de WhatsApp, não é? Do compartilhamento de informações que a gente faz, é a gente fazer uma ligação. Né? Liga para um parente, para um familiar, para um amigo, não é? Esteja próximo, esteja distante, vamos conversar. É oportunidade. Liga para as pessoas, conversam, procurar saber como é que estão e tudo mais, não é? A gente tem essa oportunidade de estreitar os laços da amizade. A gente tem muita coisa por fazer, assim, porque nós podemos aproveitar o tempo de maneira útil, como nos ensina o Livro dos Espíritos, né? Toda ocupação útil é trabalho, então nós temos trabalho também. Olha o que nós estamos fazendo aqui, né? Nesse bate-papo, nessa conversa, que entendemos ser salutar, saudável, né, por conta de informações, de conhecimento, da gente procurar levar, como falou Gustavo, né, um alento, um consolo, um esclarecimento que for possível, enfim. E a gente está trabalhando nesse sentido,
né, usando os recursos que nós temos à disposição, os recursos midiáticos, né, das redes sociais, para levar algo que informa e que consola, e que também ilumina, edifica. Porque essa síndrome do excesso de informação, ela nos leva assim uma sobrecarga tamanha que de repente você não quer nem mais assistir a um programa televisivo, a um jornal, porque você fica vendo aquelas notícias, parece que você fica alimentando, né? Se intoxicando com desgraças o tempo todo, o que não é saudável. Então nós temos que ter realmente algo que seja bom, saudável, salutar. E aí nós podemos nos engajar, Jussara, em trabalhos voluntários. Nós espíritas somos, acima de tudo, servidores. Não há nada melhor que identifique um espírita que seja, né, digno do nome, assim como verdadeiro espírita, que é o esforço que todos nós estamos empreendendo, não é que a gente seja um espírito exemplar, provavelmente a maior parte de nós, e eu me incluo com certeza nessa categorização ou classificação estabelecida por Kardec, como sendo o espírita imperfeito, né? Somos espíritas ainda imperfeitos, mas nós acreditamos nos princípios, temos os valores e sabemos que a nossa bandeira, o nosso argumento, que é o que Allan Kardec usa na Revista Espírita como sendo combustível do Espiritismo, o Espiritismo é movido pela caridade. Por isso, lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então, ou fora da prática do bem, não há felicidade. Nós só praticamos o bem sendo solidários. Ninguém pratica o bem sendo egoísta. Né? Se eu faço o bem só para mim, eu não estou sendo caridoso. Eu preciso estender esse bem ao próximo. Então, é oportunidade de nós nos juntarmos em grupos de voluntários, né, prestando assistência, auxílio, ajuda. Tanta coisa que o espírita faz, fazer aquela campanha, não é? De levar mantimentos, né, levar alimentos e tudo. Como fazer agora? Dá para continuar fazendo, com os devidos cuidados. Há várias instituições que precisam, algumas, inclusive, não é? Que eu estava outro dia conversando com a minha irmã, ela falou, como é que a gente pode ajudar num momento assim? Porque você fica com aquele certo temor, de eu ser, né, contagiado, ou de repente de eu ser um vetor e eu estar aí, né, colocando em risco também a saúde de outro, e a gente fica assim com certo temor, o que fazer? Ora, existem tantas coisas, se a gente tem um recurso ou outro, às vezes, por exemplo, né, um dinheirinho que para nós não vai fazer falta, pode estar salvando uma vida, né? Como temos aí o Médicos Sem Fronteiras, como tem, não é, Fraternidade Sem Fronteiras, vários projetos tão bonitos de várias instituições, como creches, né, como orfanatos, como asilos, que estão trabalhando, e às vezes assim, pessoas que fazem um grupo, por exemplo, em universidades, isso tem sido comum, em instituições espíritas também, que fazem, por exemplo, um grupo de apoio para uma determinada atividade, vão e colaboram, né, até tem uma conta específica, ao depósito, o pessoal se reúne para poder preparar mantimentos, às vezes até confeccionar, por exemplo, agora está, né, a necessidade de máscaras e tudo, e fazer doação desses mantimentos, desses produtos. Né? É uma prestação de um serviço muito relevante que a gente pode fazer. E outra coisa também que nós espíritas podemos fazer, e toda pessoa bem intencionada, de bem, é aproveitar a oportunidade para fazer leituras reflexivas, né? Colocar a leitura em dia, fazer estudos, até mesmo aproveitar o momento. Eu não estou podendo ir, Campete, né? À casa espírita, a gente não vai presencialmente por conta da aglomeração, não pode, né? Nós estamos isolados. Nós estamos isolados, mas não estamos distantes. Aqui, por exemplo, nós estamos conversando certamente com várias pessoas, né? Centenas, talvez até milhares, e a gente não tem noção, né? Pessoas de toda parte do mundo. E nós podemos fazer isso com mais frequência. As casas espíritas têm feito essas palestras, né? Assim, né? Palestras ou bate-papos ou lives, entrevistas, enfim, utilizando esse recurso midiático, porque a gente vai se aproximando das pessoas, não vai deixando de fazer o serviço que precisa fazer. Então você faz uma vibração, por exemplo, à distância, oração, né? Você pode estar ajudando as pessoas, pode estar consolando, pode estar esclarecendo, não é? Tratando de assuntos que são importantes. Então, nós temos uma gama variadíssima aí, um espectro que a gente pode trabalhar
E devemos trabalhar nesse sentido, porque, além de tudo, isso nos ocupa utilmente, a gente vai se sentir bem, porque está sendo útil para nós e ao próximo, vamos nos sentir realizados porque estamos fazendo alguma coisa que dá sentido à vida, e vamos evitar, por exemplo, o desânimo, o desalento, uma tristeza talvez mais profunda, a ponto de chegar, às vezes, até numa depressão, e a gente entrar até em ideias, né, negativistas aí, de atentar à nossa própria vida, né? Então, não podemos eliminar tudo isso com um trabalho salutar, no bem, no apoio ao próximo, né? No trabalho de caridade, porque, afinal de contas, né? Eu até brinco assim, até algum tempo, Jussara, né? Fernanda, Gustavo e demais aí, amigos do coração que estão nos acompanhando, a gente tinha, assim, o reconhecimento do espírita, não era pela palavra, não. Não era por uma palestra, né, ou pelo que falava. As pessoas reconheciam o espírita pelo exemplo, que é a melhor maneira, né, de dar o testemunho. Não precisava falar nada. Aí a pessoa diz, quando pergunta a religião, você diz é espírita. Eu sabia que você era espírita, não precisava nem ter dito, porque eu já estava percebendo, não é? Hoje em dia, sim, a gente tem um comportamento um pouco diferente. A pessoa chega assim e começa a cobrar da gente, mas você não é espírita, não? Não é? Como é que você fez um negócio desse? Quer dizer, nós estamos dando um testemunho, um exemplo que não é também salutar, não é? Não é que a gente tem que ser perfeito, aquela coisa toda, evidentemente, nós não somos ícones, exemplos, né? Nada disso, nós somos seres falíveis, somos seres imperfeitos, mas a gente tem aí um compromisso diante das informações tão assim, né? Que nos despertam, que nos fazem renovar, que nos fazem renascer, nos transformar, que é a mensagem do Espiritismo, que é o cristianismo redivivo na sua pureza primitiva. Então, nós temos esse compromisso, não é, de fazer o esforço, como está no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, que reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Então, é isso, a gente tem má inclinação, tem mau pensamento, tem má postura, tem tudo isso, né? Agora, a gente tem que se vigiar, tem que fazer um esforço, né, para se educar, e a gente vai procurando. Leon Denis diz que o pensamento é uma potência, mas ele logo depois, lá no livro, né, na terceira parte do Problema do Ser Destinador, quando fala das potências anímicas, as potências da alma, ele coloca o pensamento como uma potência da alma. Mas logo que ele fala do pensamento, ele coloca outro capítulo sobre o controle do pensamento, que hoje a gente entende como sendo o quê? Um trabalho de educação do nosso pensamento, como a gente vê no belo livro de Emmanuel, que é Pensamento e Vida, que é uma verdadeira agenda da espiritualidade para a gente colocar no dia a dia da nossa vida aqui na Terra também. Geraldo, o Papa Francisco mencionou a seguinte frase, quote, não podemos viver saudáveis em um mundo doente, fecha aspas. Isso que nós estamos vivendo é resultado de alguma coisa, de algo que nós fizemos para nós mesmos, autoflagelo, devido à lei de causa e efeito? Olha, Fernanda, eu queria agradecer a oportunidade dessa pergunta, porque nós temos tido, assim, de uma forma um tanto quanto comum, um entendimento equivocado da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é um princípio do Espiritismo que rege os nossos destinos, regula as nossas existências. E ela é o princípio do Evangelho que coloca cada um segundo as suas obras. E é uma aplicação da justiça de Deus na nossa vida. Mas, acima de tudo, a aplicação do amor de Deus e da sua misericórdia na nossa vida. É por isso que o atributo que a gente aprende logo no primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, quando fala dos atributos, das qualidades de Deus, para a gente poder entender melhor o ser criador, quando se fala que Deus é soberanamente justo, ele vem sempre acompanhado da bondade. Deus é soberanamente justo e bom. Então, a lei de causa e efeito não é a pena de Talião. Não é aquela pena que foi tirada, né, de estudos ali, de reflexões, ou enfim, importada do Código de Hammurabi, que é uma peça maravilhosa, não é, que a gente encontra inclusive não sei se vocês sabem, lá no Museu do Louvre. Agora não dá para a gente ver, né? Mas quando abrir, a gente vê a oportunidade, quem tiver,
É maravilhoso. Uma pedra mesmo, assim, uma pedra de praticamente quase 2 metros de altura, 2 metros assim de circunferência, e ali tem colunas e linhas em que vão colocando as sentenças, né? É mais ou menos assim, é olho por olho, dente por dente, né? Que a gente pega da pena de Talião, mas ali tem tudo assim detalhado, né? A gente vai aprendendo isso aí, que se você, por exemplo, tirava o dedo de alguém, alguém tinha o direito de tirar o seu dedo, tirava a mão, tirava a sua mão, né? Cortava, né, um braço, você podia cortar o braço do seu ofensor. Ah, e se alguém, né, te matasse, como é que faz? Alguém da família poderia matar o seu agressor, não é? Veja, era uma pena de lei de Talião, que era esse dente por dente, olho por olho, dente por dente, numa aplicação da justiça, o que já foi muito importante. Muito importante por quê? Porque a gente vê Moisés trazendo essa questão do reforço, por isso a primeira revelação, né, no Ocidente é da justiça, da lei mosaica, que coloca para nós exatamente, porque antes havia abuso de tudo quanto é natureza e não se aplicava a justiça retributiva, quer dizer, aquela que você faz alguma coisa e você vai receber em troca na proporção igualitária do que você fez, né? No mesmo pedido, bateu, levou, mais ou menos assim. Mas Jesus traz a lei do amor, que é a segunda revelação, que aí já compreende essa questão, a gente já vai entendendo mais, o a cada um segundo as suas obras, é uma questão de meritocracia, meritocracia. Não é de castigo, não é de punição. Então, a lei de causa e efeito não é, né, também para pegar assim, olha, você tem aquele karma, né? Então você vai passar por isso porque você vai ser, não tem como fugir. Evidentemente, nós sabemos que algumas coisas da nossa vida, como expiação, porque aí são provas vinculadas a passado faltoso, seja mais remoto ou mais próximo, inclusive dessa encarnação mesmo que seja, que a gente tem que enfrentar num momento ou no outro, conforme uma programação, de maneira elucidativa, educativa. Nunca vai ser para nos aprisionar, vai ser para nos libertar. Nunca vai ser para nos condenar, vai ser para nos ensinar. Nunca vai ser para nos punir, vai ser exatamente para nos ensejar a oportunidade da gente compreender o processo educativo na nossa vida. Assim é a lei de causa e efeito. Por isso é um princípio fundamental da doutrina espírita, não é? E aí o que acontece, né? Não podemos viver saudáveis em um mundo doente, verdade, não é? Porque se o mundo está doente, é como a gente vê às vezes um familiar doente, a família de certa maneira também está enferma. Mas Emmanuel nos ensina, somando aí essa fala importante do Papa, né, que a gente deve respeitar muito, um missionário, né, um homem de bem assim, impressionante pela sua postura, inclusive franciscana, né, até pelo próprio nome que adota. A gente vê Emmanuel colocando que aquele enfermo que está num catre, não é? Aquele que está preso, né, tem seu corpo preso na enfermidade, ele, na verdade, espiritualmente está tendo uma grande oportunidade de se libertar. E ele conclui dizendo que a enfermidade jamais erra de endereço. Então, a doença não erra de endereço. Não há aquele que ficou doente, né, casualmente assim. Ele pode, tudo bem, ter abusado, ter procurado e criado coisas, como o próprio Livro dos Espíritos nos ensina, quando vai falando também dessa parte aqui de destruição. Coisas que não precisavam acontecer, aconteceram, e outras que a gente, às vezes, né, tenta evitar e não tem como, elas acabam acontecendo. Às vezes são ações equivocadas nossas, não era para acontecer, acontece, e outras que a gente às vezes não queria que acontecesse, acabam acontecendo porque tem a necessidade. E aí entra realmente na lei de causa e efeito, não é, que é a necessidade da gente passar por determinadas circunstâncias. A enfermidade está nesse conjunto. Normalmente, numa enfermidade, a gente vai ter um processo de espécie de purgação de uma enfermidade espiritual. A gente tem, por exemplo, a manifestação do próprio corpo físico para que perispiritualmente e espiritualmente nós estejamos higienizados. Então, a enfermidade tem essa função também. Mas não é uma punição, não é um castigo. É uma bênção quando nós sabemos atravessar por ela. É uma oportunidade de ensinamento enorme, um exercício de tolerância, de paciência, de resignação, que é a aceitação do coração, é nós aceitarmos com o nosso coração, não é? Então, a gente precisa construir elementos de homeostase, que é o quê? O equilíbrio. A saúde é um processo de equilíbrio entre as forças da vida. Quando alguma coisa está desajustada, né, a gente tende a perder o equilíbrio. O nosso organismo,
mais que uma máquina, ele é um sistema. E o sistema ele tem que funcionar adequadamente em todas, né, as suas engrenagens e seus componentes. O nosso planeta Terra, também estava aprendendo hoje numa dessas, né, aulas que a gente recebe aí pela internet, porque tem muita coisa boa, também é um organismo vivo, não é? E ele, como mãe Gaia, não é, que nos acolhe, nos recebe, precisa também ser cuidado. E ele às vezes se manifesta doente, porque nós também estamos adoentados. Mas o princípio diz o seguinte: Deus, na sua bondade, não quer a eliminação do doente, não quer a morte do enfermo, mas quer exatamente a extinção da doença. E isso se dá pela transformação do doente, quando ele passa por esse processo, aceitando, sendo resignado e tendo uma disposição íntima, porque nós também somos médicos de nós mesmos. A nossa disposição, a nossa vontade, o bom pensamento, as boas vibrações, têm um efeito assim magnético, tanto material quanto espiritual, impressionante. Então, nós precisamos usar essa força do nosso pensamento, a disposição da nossa vontade, o querer de fato efetivo, para nos sentirmos bem. Então, nós temos aí, hoje, vivendo uma realidade que é resultado de um passado remoto ou mais próximo, assim como também nós vamos ter no futuro próximo ou mais distante o resultado do nosso presente. E a gente fica com aquela informação atribuída a Chico Xavier, não é? Que provavelmente de Emmanuel, que nós não temos como retomar um passado para poder modificar algo que nós já fizemos. Mas nós podemos, a partir de agora, sim, promovermos, pelas nossas ações presentes, um futuro melhor. E é o que se espera dessa pandemia para nos trazer como ensino, não é? Então, o Papa tem razão, nós não podemos viver saudáveis em um mundo doente. Ninguém quer isso. E nós precisamos fazer um mundo saudável na nossa própria intimidade, dentro de nós. Os bons pensamentos, não se alimentar de sentimentos negativos, não ter vibrações destrutivas, não alimentarmos a inveja, nós pensarmos do bem do próximo. Olha quanta coisa boa que a gente pode ter. E aí nós vamos nos tornando saudáveis, vamos influenciar aqueles que estão próximos também com essa saúde. Aí eu queria recomendar um capítulo de um livro que se chama, o livro é Aulas da Vida. É um livro de André Luiz, na psicografia de Chico, e tem um capítulo que ele fala sobre prescrições de saúde. Tem um dos itens, são 10 prescrições de saúde. Um dos itens ele coloca, inclusive, assim, que a gente precisa tomar banho. É tão interessante, ele não fala do jeito que eu estou falando aqui, assim, então, né? Mas ele fala a necessidade da higiene. A higiene pessoal para nós sermos saudáveis. Hoje a gente está aprendendo a lavar as mãos, né? A higienizar as mãos, usar o álcool em gel, enfim, né? Devidamente asseados, quando a gente sai, tem a proteção com luva, máscaras, enfim, quando volta, né? Coloca a roupa para lavar, toma um banho, enfim. Você vê que coisa interessante. São coisas básicas. No passado se morria muita gente porque os próprios médicos, que eram empíricos, né? Porque não se tinha estudos, enfim, era muito assim na base, né, dos testes, né? Do empirismo, de fato, por fazer para ver se estava certo, enfim, imagina que situação difícil. E muitos pacientes faleciam, né, vinham a óbito, porque não havia o hábito de lavar as mãos, o hábito simples da higienização. Então, né, você tinha às vezes até uma possibilidade de cura, mas o enfermo era infectado, então, não é, por uma questão de falta de higiene. Você vê que exemplo básico. E André Luiz coloca lá um outro dizer, ele coloca que quando a gente faz o bem e nós temos pensamentos positivos, nós buscamos uma vida saudável, nós renovamos as nossas células, que a gente sabe que elas se renovam periodicamente. É tão interessante isso, né? Nós somos um complexo, um sistema complexo, constituído de trilhões de células que são seres vivos, né? Assim como o nosso planeta, né? Também é um ser vivo constituído aí de múltiplos elementos, enfim, e a gente precisa cuidar bem, porque quando a gente cuida bem, nós renovamos de modo saudável essas células
e até então como se tivéssemos assim um respiradouro tomando aqui, não é? A oportunidade que nós estamos precisando utilizar quando, né, falta-nos essa questão da respiração natural, né, pela atuação do vírus e de comodidades que a gente possa ter, a gente ter esse respirador espiritual, que inclusive nos enseja a viver a vida com mais qualidade, a existência até prolongando-a, se houver merecimento e se for da vontade de Deus. Muito bom. É aquele dito popular, né? Que o tempo voa quando a gente está se divertindo. Infelizmente, temos cerca de 5 minutos. Então, vou aproveitar, Geraldo, e vou abordar a questão dos falsos profetas. Sim. A gente está sendo inundado de mensagens, né? Algumas de fontes duvidosas. Sim. Muitas vezes as mensagens têm sido repassadas pelas pessoas sem serem lidas, né? Então, a grande questão é como selecionar o que podemos confiar e assim focando no que é verdadeiro e importante. Para contextualizar, tem um texto intitulado 15 Dias, como sendo uma mensagem espírita que tem vinculado, mas de uma fonte desconhecida. Temos alguma mensagem cuja origem seja comprovadamente de espíritos superiores nesse momento? Nós estamos repletos de mensagens que são atemporais e, por isso, sempre oportunas, como é a mensagem de Jesus, a Boa Nova. Boa Nova diz boa mensagem, boa notícia, notícia da alegria, não é? Porque vem exatamente transformar, vem inovar. E atemporal, por isso a mensagem do Cristo é sempre atual, sempre presente. Tem o Evangelho de Jesus é o melhor remédio. E a doutrina espírita resgata a essência do Evangelho de Jesus, nos explicando para que a gente possa entender, a mancheias, a gente possa ter a compreensão. Então, nós temos André Luiz, Emmanuel, nós temos, né, o trabalho de Chico, de Ivone, de Divaldo, de Raul Teixeira, tantos espíritos, né, Manuel Filomeno, Joana, nós temos aí Camilo, Manuel Filomeno, enfim, tem uma infinidade de espíritos que vêm nos trazendo tantas mensagens. Nós temos, por exemplo, André Luiz no livro Conduta Espírita, não vai dar tempo da gente ler, mas eu vou deixar só a reflexão no Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, o capítulo 35, Perante a Enfermidade. É muito interessante como é a nossa postura perante a enfermidade, como a gente deve agir, né? Como é que a gente deve pensar e tudo mais. Então, tem uma riqueza. Nós temos como fazer uma seleção de mensagens que estão surgindo atualmente, que podem ser entendidas algumas como fruto, né, de uma possível mistificação, porque quando você vai ver, de fato, fica difícil você entender aquele contexto, aquele conteúdo. Outras podem ser entendidas como apócrifas, porque não corresponde ao espírito que está ali assinando, porque geralmente diz, uma mensagem mediúnica vem de um espírito, então é coisa superior. Nada disso. O que nós temos que fazer é recorrer à base fundamental que nos dá segurança pelo estudo, que é Allan Kardec. Vamos ler e estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns tem interessantes lições sobre isso, para que a gente possa, inclusive, entender se uma mensagem ela é verdadeira ou não. Vários elementos que falam das dissertações espíritas. Nós temos na Revista Espírita uma mensagem importantíssima que Kardec coloca: deve-se publicar tudo o que dizem os espíritos. E ele ali já com bom senso, que aliás é uma coisa que anda faltando demais, né? O bom senso, discernimento, assim, né? Um certo equilíbrio, porque a gente tem que evitar polarizações, tem que buscar um ponto que nós nos entendamos, né? Que a gente se ame. É o momento de acolher, né? De abraçar virtualmente, né? De consolar, de estar tentando levar uma palavra, né? De alento, enfim. Isso que é mais importante. Às vezes as pessoas com esse intuito vêm com essas mensagens. Tem algumas até, qual é a recomendação, Gustavo, que a gente faz? Siga Paulo. Paulo diz assim, para a gente ler tudo e reter o que é bom. Né? Se tiver tempo, você leia. E tire dali o que tiver de positivo, de saudável, uma coisa que vai agregar algum valor. O que não for, meu amigo, esqueça. Você está entendendo? Nós podemos dizer assim que boa parte dessas mensagens estão circulando sem nominar nenhuma por uma questão ética. Aí a gente vai ver que não... Da própria leitura, quando você compara, você vê, não, aqui alguma coisa está estranha. Primeiro, os espíritos se identificando como instrutores, como mentores, né? Dificilmente você vai ver isso no espírito superior, ele se autodenominando mentor. Né? Outros são, assim, de uma transição, né, da interplanetária que está vindo agora ajudar a Terra. Tudo bem, pode até acontecer, nós não duvidamos que existe o princípio, né, da pluralidade dos mundos habitados, mas, né, nós temos espíritos aqui muito mais próximos que estão, evidentemente, nos ajudando.
é a questão do bom senso, colocar com a razão. Kardec nos ensinava sobre essa questão da razão, né? E daí a oportunidade também de nós, nos nossos grupos, até utilizando esses recursos agora que tem das redes sociais, né? Agora mais enfaticamente, midiático, da gente estar compartilhando coisas que são boas. Gente, não vamos pegar uma mensagem que chegou e, de repente, eu nem li, já estou compartilhando. Olha, veja aí se isso aí tem algum valor. Pera, não temos esse tempo, não é? A gente, às vezes, costuma, a FEB já endossou tal mensagem, a FEB não endossa a mensagem. A FEB endossa o que ela publica, não é? Ela não avalia outras mensagens, assim, nem livros de outras editoras, por uma questão ética. E nem é o caso, porque senão a gente cria um índice proibitório, né? E não caberia. Né? Tem essa questão da liberdade. Agora, claro que se recomenda um bom senso. O bom senso nos leva a refletir, a ver assim com discernimento. O que é discernimento? É a capacidade de raciocinar com senso. Diria lá René Descartes, né, no discurso do médico, a questão do bom senso, o discurso do método, que o discurso vai falar do bom senso, que o problema do bom senso é todo mundo achar que o seu senso é o melhor de todos, né? Mas ele começa assim o discurso do método, mas o importante é nós termos a questão do bom senso que nos leva realmente à razão. Coloque em crivos ali, como Kardec vai pontuando. Esse conteúdo é válido? Esse conteúdo é fidedigno? Essa fonte aqui é confiável? Porque quando você já coloca assim, não tem fonte, outra coisa, ou coloca uma fonte que é mirabolante, você desconfia. Está cheio de gente aí recebendo Emmanuel, André Luiz, né? Aí você vai comparar, mas essa linguagem não é de Emmanuel, não é de André Luiz? Tem a característica do médium, tudo bem, mas dá a impressão que Emmanuel e André Luiz regrediram muito, sabe? Então a gente tem que ter o bom senso. Peraí, não vamos aceitando tudo que é porque vem dos espíritos, é uma coisa que eu vou aceitar porque é mediúnico, eu estou concordando, não. Seja crítico nesse sentido, de usar o bom senso, sem repelir, sem julgar, sem ofender, não precisa de nada disso. Né? As pessoas estão fazendo, às vezes, com a melhor das intenções, tem coisas boas que estão surgindo, mas, dentre essas coisas boas, você pega muito o que o Dr. Giovanni me ensinou há muito tempo. Eu sou um discípulo do Dr. Giovanni, que foi presidente da FEB. Ele dizia que, meu filho, a gente tem que tomar cuidado com as meias-verdades. Assim, rabiscava uns rascunhos que a gente escrevia, tentando publicar, ele enchia lá, riscava tudo assim, falava assim, isso aqui não é assim, assim. Por quê? Cuidado com as meias-verdades. Você tem que dizer com clareza. Porque quando você diz uma coisa num conto inteiro, ou deixa para interpretações dúbias, você está induzindo, provavelmente, e é responsável ou corresponsável. Então, se a gente também distribui a mensagem do WhatsApp, né, que vem aí, e aí vem umas mensagens assim, olha, isso é uma corrente, você distribua para 8 pessoas, não sei o quê, vem ainda com ditados e tudo mais. Tem mensagem de Chico Xavier recomendando, né, coisas para emagrecimento nesse momento de coronavírus e tudo, né, aproveita para fazer. É uma mensagem que vai curar, tem receita homeopática que vem aí da espiritualidade. Quer dizer, é possível que venha, mas vamos ter bom senso, né? Vamos ter bom senso, vamos avaliar, e aí querer buscar novidade. Gente, a novidade se chama Evangelho de Jesus. É boa nova, é novidade. Né? A primeira, eu queria conhecer o Espiritismo. Conheça através das obras de Kardec. Vamos ler e estudar o Pentateuco, os 5 livros principais, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, né? O Céu e o Inferno, a Gênese, um livro preciosíssimo, a Gênese. Minha irmã estava destacando hoje, capítulo 14, sobre os fluidos. Maravilhoso, vamos ler, vamos estudar, sem nenhum preconceito. A Revista Espírita, que é um repositório extraordinário, e tantas obras que nós temos de Chico Xavier, de Divaldo, não é? De Ivone, do Amaral Pereira, sabe, obras assim riquíssimas, só citando alguns aqui, que a gente pode aprender muita coisa. Então, daí, Gustavo, né? Jussara, Fernanda, a gente, né, e demais amigos do coração que estão nos ouvindo, nos acompanhando, a gente ser corresponsável pelo que nós estamos fazendo. O outro também depende de nós. E Emmanuel vai nos ensinar, já desde a década de 50, 60, quando McLuhan estaria falando lá na aldeia global, não é que nós vivemos nessa grande aldeia global, e não há fronteiras. Esse vírus está dizendo para nós, ele percorre o mundo inteiro numa velocidade célere, assim, uma coisa impressionante e exponencial, inclusive, não é? Ou seja, a capacidade de multiplicação ela é intensa, ela é muito rápida. Ele diz que nós vivemos num regime de interdependência. Então é preciso realmente valorizar uns aos outros, para aproveitar esses instantes para a gente poder refletir no que melhor a gente possa doar de nós mesmos, abraçando os nossos irmãos virtualmente, que seja, os beijando carinhosamente em seus corações,
e podendo fortalecer esses laços da fraternidade, da solidariedade, como uma oportunidade ímpar, e eu diria até como a Jussara falou em nossa conversa em off, privilegiada que nós estamos tendo. Não somos melhores do que ninguém, mas nós podemos doar o melhor de nós. O momento é este. É uma pena, mas a gente vai ter que fechar. Mas antes de fechar, vamos pedir para você fazer uma prece para encerrar esse lindo encontro e que nós possamos reter você falou em reter, que nós possamos reter esses conhecimentos e principalmente identificar as oportunidades que nós temos para colocar em prática tudo isso que é o mais importante. Então, se você puder nos conduzir numa prece agora para fechar, tá? Tá bem. Então, eu vou ser instrumento aqui de uma prece que todos nós conhecemos, que é a prece dominical, não é? Uma prece do Pai Nosso. É uma prece que foi pronunciada por Jesus, está no Evangelho de Mateus. E a gente pode dizê-la do fundo do nosso coração. Como aprendi com meu papaizinho querido, um fechamento especial para essa prece que aqui vou fazer, quando ele cita no encerramento da prece a primeira resposta, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Nós vamos fazer a prece a Deus nesse momento, dizendo do fundo do nosso coração: Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Porque vós sois a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Obrigada, Geraldo, pela presença, pelo carinho, pelo conhecimento compartilhado, pelo tempo. Aí no Planalto Central, em Brasília, já são mais de 11 horas. Muito obrigada, você é um amigo muito querido, não só meu, mas não só dessa comunidade, mas provavelmente do universo todo. Muito obrigada mesmo. Obrigada a Gustavo, obrigada a Jussara, obrigada a todos vocês que nos acompanharam. De onde vocês estiverem, norte a sul, abraço virtual, muito obrigada mesmo. Boa noite a todos. Boa noite, agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.